Irmãos queridos, um bom dia a todos. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 7, para darmos sequência às exposições desse Evangelho. João, capítulo 7, nós paramos no domingo passado, no versículo 24. Então agora nós vamos avançar a partir do verso 25. João 7, verso 25. Enquanto os irmãos abrem a Bíblia, deixa eu só dar um estímulo aí para colaborarem com a Páscoa no Jacarezinho. Na verdade, esses ovos de Páscoa serão distribuídos entre as crianças pobres que frequentam a nossa igreja. Acho que são cerca de 40, 50 crianças frequentando ali, e graças ao trabalho precioso de irmãs, membros dessa igreja que estão dando aula na nossa escola dominical. Todos acharam? Evangelho de João, capítulo 7, verso 25. Pai Santo, que Tu envies a Tua luz e a Tua verdade. Revela-nos a riqueza da Tua palavra. Aquece o nosso coração. Inunda-nos de amor pelo Senhor Jesus. Não queremos ouro nem prata. Queremos a Tua presença. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Evangelho de João, capítulo 7, verso 25. Diziam alguns de Jerusalém. Então observem que o Senhor Jesus encontra-se aqui na metade do feriado da festa dos tabernáculos, ok? Uma das 3 festas principais do calendário judaico. E aqui então ele se encontra em Jerusalém, dentro do templo, e João faz referência a esse comentário feito pelos moradores de Jerusalém. Então é importante que os irmãos observem o que está sendo dito aqui. Houve caravanas que se dirigiram para Jerusalém das mais diferentes regiões da bacia do Mediterrâneo. Então, aqui, João está falando de um desses grupos de adoradores que se encontravam em Jerusalém naqueles dias, os moradores da própria cidade de Jerusalém. Não é este aquele a quem procuram matar? E aí então, esses moradores identificaram a presença do Senhor Jesus dentro do templo e ficaram intrigados com o seguinte fato: como explicar a presença desse que as autoridades consideram feiticeiro, falso profeta, pregador que está jogando o povo contra o clero, a nação contra Moisés, que se diz ser filho de Deus, o próprio Deus, portanto, manifestado em carne e osso, e que recentemente violou o sábado ao curar um paralítico. Como explicar isso? Não é este aquele a quem procuram matar? Mais uma vez, nós não podemos nos esquecer do fato de que quem está aqui querendo matar o Senhor Jesus são pastores e padres, bispos, teólogos. O Senhor Jesus foi morto pela religião. Nunca nos esqueçamos disso, eu tenho frisado isso a exaustão, e nós vimos com muita clareza esse fato quando examinamos o livro de Marcos, alguns anos atrás, e agora esse fato novamente é posto diante dos nossos olhos, em razão da referência que João faz, da oposição feita pela liderança judaica ao ministério de Cristo, ao ponto dessa gente querer matar o próprio Cristo. Verso 26. Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem,
E é isso que chamou a atenção dos moradores de Jerusalém. Como que pode ele estar aqui, em plena festa dos tabernáculos, dentro do templo, falando abertamente, e nada lhe dizem, e ninguém o contradiz, e ninguém o faz calar a boca, e ninguém o leva preso? Vale a pena aqui ressaltar a coragem do Senhor Jesus, que fica como exemplo para você e para mim. E é por isso que o apóstolo Paulo, na segunda epístola a Timóteo, declara a seguinte coisa. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Porque Deus não nos tem dado espírito, capítulo 1, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, o cristianismo não é fé a ser professada por covardes. Aqui não existe espaço para covardia. Aliás, o cristianismo, do ponto de vista da prática das virtudes cristãs, demanda de cada discípulo de Cristo alta dose de coragem. Por isso que eu digo, é muito importante que você avalie se vale a pena continuar seguindo um perseguido político, se vale a pena continuar seguindo alguém que, caso você encarne sua maneira de viver, perderá amigos dentro da própria igreja, e os que se dizem membros de igreja, e que de fato são, se levantarão contra a sua própria vida. Por que eu quero dizer? O que eu estou querendo dizer com isso? Aqui estamos nós, domingo após domingo, falando sobre as virtudes cristãs. E você lê as Sagradas Escrituras e se encanta com o padrão ético do cristianismo. Uma fé que fala sobre humildade, bondade, generosidade e assim por diante. E você se encanta, mas até o ponto que a prática dessas virtudes não implica em ameaça para a sua vida. A desgraça ocorre, o teste para sabermos se somos cristãos ou não, acontece nas ocasiões em que a prática dessas virtudes demanda peito, demanda coragem, demanda intrepidez. Porque caso contrário, conforme diz C.S. Lewis, você e eu só seremos justos, bons e honestos sob certas circunstâncias, até o ponto em que a chapa fica quente. E a partir desse momento, nós não prosseguimos na vida de fidelidade a Deus, simplesmente pelo fato de ser impossível um ser humano dar a vida por aquilo que não entrou no seu coração. Entendam o que eu vou lhes dizer, e causou uma certa polêmica essa semana nas redes sociais, quando eu escrevi a seguinte coisa. Já disse isso aqui numa outra ocasião. Eu temo que bananas se aproximem da igreja, anelando por ouvir mensagem que não perturba, da boca de pregadores bananas. E acaba que você tem uma igreja sem tutano, sem garra, sem gente perturbada, angustiada. Acaba que você vê essa igreja aquém do engajamento daqueles que não professam fé em Jesus Cristo e que são capazes de demonstrar um maior nível de compromisso com a justiça do que aqueles que
declaram seguir o Deus de justiça. Então aqui está o exemplo do Senhor Jesus, no templo, pregando abertamente, correndo risco de morte. E ele falava abertamente, e o texto diz que os judeus de Jerusalém ficaram surpresos com o fato de ninguém silenciar o Senhor Jesus. E aí eles levantaram uma dúvida: porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato Cristo? Será? Essa foi a dúvida da população. Que eles disseram o seguinte: esse silêncio, aliás, assim funciona a mente humana. Todos nós estamos familiarizados com uma frase entranhada na cultura popular brasileira, que diz: quem cala, consente, quem cala, aprova. De maneira que existe o pecado de comissão, que relaciona-se àquilo que de efetivamente mal nós praticamos, mas existem também os chamados pecados de omissão, que tem a ver com aquelas ocasiões em que a igreja se silencia, em que, ao se silenciar, ela se coloca ao lado do algoz, banalizando a vida da vítima. E esses homens raciocinaram dessa maneira: será que Jesus não está sendo perseguido, não foi silenciado até agora e preso, porque entre as próprias autoridades judaicas está havendo conversão? Será que não há líderes do partido dos fariseus, dos saduceus, membros do sinédrio, sacerdotes, que estão abraçando a fé proclamada pelo próprio Cristo, por aquele que se intitula o Messias? Verso 27. Nós, todavia, sabemos de onde este é. Isso os deixava intrigados, pois eles queriam entender a seguinte coisa: como que estes homens se silenciam com relação a Cristo, que se diz o Messias, e que contudo apresenta um elemento na sua biografia incompatível com aquilo que a tradição nos ensinou sobre a vinda do Messias, que quando ele viesse, ninguém estaria autorizado a dizer que ele veio de tal cidade, que ele nasceu em determinada vila, embora seja isso literalmente o que a Bíblia ensina, pois no livro de Miqueias é declarado que o Salvador, que o Messias nasceria em Belém. De fato ele nasceu em Belém e foi criado em Nazaré, mas por algum motivo esse boato, essa inverdade, essa crença para a qual não havia fundamento teológico, foi disseminada entre o povo. Quando o Messias surgir, ele aparecerá como quem veio do nada. Simplesmente a sua presença, sua pessoa permanecerá oculta, até que no momento decretado por Deus, ele se manifestará a fim de libertar Israel, o seu povo eleito. Nós, todavia, sabemos de onde ele é, ou de onde ele veio. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Então, observem a importância de nós buscarmos a fonte da informação que recebemos e que muitas vezes nos sentimos tentados a passar adiante. Como também
é absolutamente necessário que conheçamos o fundamento das nossas crenças. Lá estavam aquelas pessoas com uma expectativa com relação ao Messias, para a qual não havia o mínimo fundamento nas escrituras do Antigo Testamento. Você pegue, por exemplo, essa doutrina do arrebatamento secreto, e que está tão em voga nos nossos dias por conta, me parece, de uma novela que está passando em alguma emissora de televisão. Durante aproximadamente 1900 anos, nenhum pregador ensinou essa doutrina, porque ela simplesmente não existe na Bíblia. Não há uma passagem bíblica que fale do arrebatamento secreto da igreja, de médicos cristãos desaparecendo no meio de uma cirurgia, de pilotos de avião crentes simplesmente deixando a aeronave entregue sua própria sorte, e com essa gente do nada sumindo da face da terra. Simplesmente não há uma passagem bíblica que ensine esse tipo de coisa. Contudo, ela está disseminada. Pessoas acreditam nisso, sem um mínimo fundamento. Aí eu pergunto, de onde você tirou isso? Qual texto das Sagradas Escrituras você fundamentou, você usa para fundamentar o que você está dizendo? Então, esse é um problema antigo. E em geral, ele ocorre quando uma pessoa transforma experiência em doutrina. Ela tem uma experiência supostamente espiritual, por meio da qual ela declara ter conhecido a verdade, uma nova revelação, e passa isso adiante. E em geral, os seus seguidores acolhem o que essa pessoa diz ter recebido por meio de revelação, e passam adiante para sofrimento, muitas vezes para a angústia, perplexidade de número incontáveis de membros de igrejas, uma vez que em não poucas ocasiões essas doutrinas fazem muito mal à vida do crente. Daí, portanto, a importância de nós buscarmos fundamento nas Sagradas Escrituras para o que está sendo ensinado. Ora, nós todavia sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Mas onde que isso é ensinado no Velho Testamento? Não há um texto do Antigo Testamento que sirva de base para uma declaração como essa. Simplesmente era uma crença. Então, amados irmãos, nesses dias, me perdoem aqui tocar nesse tema tão em voga e sobre o qual tem sido tão falado. Vocês viram matéria do jornal Globo de hoje e do Globo Online de ontem, que descobriram de onde surgiram essas inverdades todas referentes à vereadora que morreu. Essas inverdades todas foram criadas por um sujeito ligado ao movimento Brasil Livre. Um escândalo. E o camarada agora, ele não teve outra alternativa. Ele se identificou, apresentou sua identidade. E o que ele escrevia, a liderança desse movimento, passava adiante. E os evangélicos reproduziam. Aos montes, aos borbotões. E aqueles que trabalhavam, portanto, na contra-informação, gratos pelo trabalho feito pela igreja. Que coisa impressionante, gente. Que coisa impressionante. Mas o mesmo que acontece na vida como um todo, em geral, ocorre, para nossa desgraça, no campo da teologia. Uma falsa doutrina ser produzida e disseminada sem que as pessoas, ao menos, parem para fazer uma pergunta básica: qual é o fundamento teológico do que está sendo afirmado? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. É interessante que os moradores de Jerusalém estão levantando questões que os peregrinos não conseguiam divisar, porque eles viviam na cidade.
eles tinham informações de bastidores. Eles sabiam como que funcionava o sinédrio. E por isso essa perplexidade, por isso essa dúvida, por isso essa inquietação. Verso 28. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou. É interessante. A Bíblia declara que o Senhor Jesus não gritaria nas praças, não esmagaria a cana quebrada, nem apagaria a torcida que fumega. E aqui ele é apresentado como que gritando. O verbo clamar no grego é falar em alta voz. E o que ele clamou? Vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. O que ele está dizendo é que aquelas pessoas tinham informação segura a seu respeito. Quem ele era, qual era a sua profissão, o que pregava e a sua cidade de origem. Elas sabiam que ele havia vindo do norte do país, de uma cidade chamada Nazaré. Agora, pode ser que haja um elemento de ironia nessa declaração. Pode ser que o Senhor Jesus esteja aqui dizendo: vocês me conhecem, contudo pela metade. Me conhecem em parte, mas não conhecem o todo da revelação. Vocês conhecem fatos sobre a minha vida, mas não conhecem o que de mais importante tem a ser dito sobre mim. Vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. É muito peito. Por que eu digo isso? Aqueles líderes religiosos tinham seus capangas, tinha uma polícia que trabalhava para a liderança do templo. E aqui ele está dizendo que os que gerenciavam a religião, os sacerdotes, os membros do sinédrio, tão familiarizados com a doutrina do Messias no Antigo Testamento, não conseguiam detectar a sua manifestação. Ali estava o Messias presente, em carne e osso, e contudo, aquele que eles conheciam, lendo o Antigo Testamento, não puderam identificar quando ele se manifestou de modo concreto diante dos próprios olhos do povo de Israel. Então o Senhor Jesus declara: vós sabeis de onde eu sou. Agora, o que vocês não sabem é que eu não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro. O que ele está querendo dizer com isso? Ele não está querendo dizer que Deus existe, todos sabiam disso. Ele não está dizendo aqui que Deus é fiel, porque isso também era o que todos acreditavam. O que ele está dizendo é que o Deus que ele revelava era a pura expressão da realidade, que o seu Deus correspondia ao ideal expresso pela palavra Deus. O que ele está dizendo é que o Deus verdadeiro o havia enviado. Foi Deus que me enviou. Então nós estamos aqui diante de uma das declarações mais extraordinárias da Bíblia. Porque nesse mundo, no qual testemunhamos tamanhas evidências da bondade divina, com a vida, a natureza, testemunhando do amor meticuloso por você e por mim, nós nos deparamos com essa declaração do Senhor Jesus.
por meio da qual Ele nos ensina que o que de mais custoso Deus poderia nos dar, Ele nos ofertou gratuitamente. Ele não é apenas o Deus que nos permite tirar uma laranja de uma laranjeira. Ele não é apenas que nos permite pescar um peixe para fritar. Ele não é apenas o Deus que, pela sua graça, nos faz gerar filhos e conhecer uma espécie de amor mais ardente do que a morte, mas Ele é o Deus também que enviou o seu único Filho. O que o Senhor Jesus está dizendo é que Ele foi enviado pelo Pai. Ele foi enviado pelo Pai porque nós precisávamos de salvação. Irmãos queridos, nunca tenham vergonha de acreditar nisso. Nunca entrem numa igreja como essa com a impressão que foi necessário deixar a razão na porta de entrada do templo, a fim de ter uma vaga experiência emocional aqui com o Espírito Santo. Faz sentido crer nisso. Faz sentido crer que nós precisávamos de salvação. Eu aconselho vocês a assistirem a série da Netflix, Mecanismo. Mais uma vez me parece que José Padilha conseguiu revelar as entranhas do nosso país. E realizando um trabalho precioso, que nos ajuda a entender o conluio existente entre o poder econômico e o poder político na nossa nação, e como que isso tudo interfere na nossa vida. Uma aula de história de Brasil contemporâneo. E por que o nome Mecanismo? Porque, segundo José Padilha, todos nós estamos sujeitos a uma engrenagem perversa nesse país, que envolve, conforme todos nós estamos podendo testemunhar, por meio das revelações feitas pela Lava Jato, um conluio entre Petrobras, empreiteiros, operadores e agentes do poder público. Só que o que acontece nessa esfera maior, a qual a maioria de nós tem dificuldade de entender, um universo que parece muito distante do das nossas vidas, exceto pelos seus efeitos, exceto pelas ruas esburacadas, os hospitais caindo aos pedaços, exceto por uma polícia mal remunerada, que não tem dinheiro para comprar pistola, fuzil, andando em carros caindo aos pedaços, exceto pela falta de acesso à educação de qualidade, em razão desse ralo chamado corrupção, para o qual escoam toda a riqueza, todo o produto, ou grande parte do produto do nosso trabalho. O que ele mostra é que isso também ocorre em todos os níveis. Isso é uma coisa que envolve sua vida. E o modo como nós frequentemente transigimos com valores inegociáveis. Como que isso acontece no gato que o sujeito, que o sujeito usa para pagar menos energia elétrica, no guarda que ele corrompe na rua, e ele vai dando um mundo de exemplos que mostram que é uma engrenagem. Só que essa engrenagem, esse mecanismo está dentro do nosso próprio coração. A vida de autonomia em relação a Deus, que nos leva, portanto, a viver para satisfazermos os nossos apetites egoístas que nos levam a roubar, matar, mentir, e crimes, portanto, que inviabilizam a vida em sociedade, fazendo, portanto, com que nós sejamos os autores do inferno dentro do qual nós mesmos vivemos. Então, o texto está dizendo que o Pai enviou Jesus Cristo. O Pai enviou Jesus Cristo porque nós precisamos de salvação. O Pai enviou Jesus Cristo porque nós mentimos. O Pai enviou Jesus Cristo
porque nós não conseguimos nos compadecer do que sofre. O Pai enviou Jesus Cristo porque nós não amamos a Deus. O Pai enviou Jesus Cristo porque nós fomos tornados cegos pelo pecado. E o Pai enviou Jesus Cristo, não para dizer o que devemos fazer para sermos salvos, enviou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. E enviou o seu Filho, a fim de que conhecêssemos a verdade, e que através do contato com a verdade, encontrássemos real, verdadeira, eterna libertação. Então o texto declara: eu não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Vocês conhecem Bíblia, vocês conhecem Moisés, vocês conhecem as festas do calendário judaico, seus filhos foram circuncidados, vocês participam da celebração da Páscoa, vocês frequentam sinagoga, frequentam templo, mas vocês não conhecem a Deus. A quem vós não conheceis. É muito peito, é muita coragem, é muita ousadia. Verso 29. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Com isso, o Senhor Jesus está falando sobre o seu conhecimento único e singular da pessoa do Pai. Ninguém jamais conheceu a Deus, ninguém jamais haverá de conhecer o Pai na mesma extensão em que Jesus Cristo conhece. Porque nós não estamos aqui apenas falando de uma pessoa de vida intelectual perfeita. Nós estamos aqui falando de uma pessoa de vida intelectual infinita, ou de capacidade intelectual infinita, e não apenas isso, de capacidade infinita de amar, de capacidade infinita de perceber a beleza do Pai. Nós estamos falando aqui de alguém que é um com o Pai, que foi gerado eternamente pelo Pai, que tem vivido por toda a eternidade em comunhão doce, santa, indizível com o Pai. Então, quando o Senhor Jesus declara: eu conheço porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então aquele que o Pai enviou não é um anjo, aquele que o Pai enviou não é um super-homem, o Pai enviou o seu único Filho. Portanto, o que nós recebemos de informação da parte de Cristo referente ao ser, aos atributos e à vontade do Pai é incontaminado. Eis alguém com quem nós podemos manter relação absolutamente aberta. Eis alguém diante de quem nós devemos apresentar um coração vulnerável, de maneira que aquilo que ele tem a dizer in totum seja agasalhado por nós, seja recebido por você e por mim com santo amor, com santo temor, com santa gratidão. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. E aqui nós entendemos o porquê de não encontrarmos aberração na mensagem de Cristo. Examine os 4 evangelhos. Você não se depara com contradição, você não se depara com mensagem de mau gosto. Vocês viram esta semana um político evangélico dizer, e os evangélicos repetem essas histórias nas redes sociais, que alguém deu um tiro na cabeça de um militante da esquerda e a bala não pôde alcançar o seu cérebro, com dificuldade alcançou o seu cérebro, porque o militante da esquerda tem o cérebro do tamanho de uma azeitona. Alguns poucos dias após uma moça militante de esquerda ter sido morta com 4 tiros na cabeça. Você não encontra essa imbecilidade na mensagem de Cristo. Você não vê descortesia.
você não vê incongruência, você não se depara com nada que não seja digno da glória de Deus. A maior prova de que aquilo que o Senhor Jesus declara no verso 29 corresponde à realidade dos fatos, eu conheço porque venho da parte dele e fui por ele enviado, é a excelência da sua pregação. Você lê o Evangelho e o seu coração arde, porque tudo faz sentido, tudo é belo, nada é trivial, não há um verso sequer que possa ser descartado por você e por mim. Verso 30. Então procuravam prendê-lo. Quem procurava prendê-lo? A polícia do templo, porque os pastores mantinham seus seguranças. Os pastores tinham policiais armados, que faziam a segurança do templo para evitar desordem. Esses dias eu falei no encontro das Forças Armadas aqui no Brasil, e eles me convidaram para falar novamente, que muito me honrou, apesar de eu ter dito que falei. Eles disseram, qual é o papel que o senhor acha, antes da intervenção? Qual é a nossa importância para a democracia brasileira? Eu falei, a importância é vocês lutarem por essa própria democracia. Vocês precisam entender que a tentação de vocês é diferente das minhas tentações. A tentação de vocês é servirem ao poder. Sempre o poder dependeu de homens armados. Mussolini usou exército, usou policiais. Hitler tinha um grupo de policiais, de milicianos que trabalhavam para ele, para descer o pau em manifestante que fizesse oposição a ele. No decorrer de 10 anos, essa polícia de Adolf Hitler, que atuava em manifestações, se transformou na SS. Uma máquina de triturar pessoas. Stalin contou com homens armados. E aqui está a religião, contando com homens armados. E com o propósito de prender e matar Jesus Cristo. Olha o que o texto diz. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Fica esse mistério. Ali estava ele, à disposição de todos, pregando abertamente, e nenhum policial pôde prendê-lo, porque o pai havia decretado que ele só seria morto 6 meses depois. Não era da vontade do pai que ele morresse na festa dos tabernáculos, mas sim na Páscoa. Por isso que o texto diz, então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Ontem, estudando essa passagem, eu li uma frase do bispo anglicano J.C. Ryle. Olha o que ele diz. O crente é imortal enquanto ele ainda não terminou a obra de sua vida. Enquanto o propósito do Pai não se cumprir na sua vida, na minha vida, no nosso ministério, ninguém poderá interromper o nosso trabalho. Somos imortais. Não era chegada a hora de Cristo, porque o batimento cardíaco daqueles sacerdotes e daqueles policiais era mantido pelo Pai de Jesus Cristo. Eles podiam tramar o que bem entendesse, mas para levarem a cabo seus intentos satânicos, tinham que enfrentar o leão da tribo de Judá, tinham que enfrentar Jeová Jiré, aquele que pelo poder da sua palavra criou os céus e a terra. Por isso o texto diz, ainda não é chegada a minha hora. Então vocês me conhecem pela frase que inclusive não é minha, é dos puritanos, que costumavam terminar os cultos dizendo, e que tu abençoes o teu povo nessa vida dura, curta, incerta que vivemos. Eu temo que eu entre para a história por conta de uma frase que tanto repeti, que na verdade não foi criada por mim. Mas veja só, essa frase não diz toda a verdade. Ela deve vir acompanhada desse verso que nós acabamos de ler. Porque a Bíblia diz que todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda.
Portanto, é absolutamente certo que o dia da sua partida foi decretado. E que ninguém poderá interferir nos planos eternos de Deus para a sua e para a minha vida. Ainda não era chegada a sua hora. Essa é uma das passagens bíblicas que mais deveriam nos estimular a viver em desassombro. Por que que nós devemos ser corajosos? Por que que nós devemos levar as nossas convicções até as últimas implicações? Vocês sabem por que o Rio de Janeiro está nesse buraco? Deve sair amanhã um artigo meu no Globo dizendo sobre isso. Porque todas as instituições estão corrompidas. Em todas há corrupção deslavada. E os membros dessas instituições não têm peito para encarar aqueles que trazem desgraça para milhões e milhões de seres humanos. Falta isso. Falta todo esse discurso em favor de um país mais justo, de um país menos corrupto, vir acompanhado de peito. E de você chegar para a autoridade, para aquele que está acima de você e falar: parceiro, não vou fazer porque eu tenho caráter. Porque antes de temer a você, eu temo a Deus. Você não vai sujar minhas mãos. Você não vai me usar. E qual é o fundamento dessa coragem? Que muitos vão dizer: isso é loucura. Teologia. Ainda não é chegada a minha hora. E se tiver que morrer por conta das minhas convicções, é porque o Pai o decretou. O que eu não posso é estar mais preocupado de preservar minha própria vida do que preservar o meu testemunho. O que eu não posso é optar pelo conforto quando minha consciência exige que eu me exponha. Outro dia eu li alguém dizer a seguinte coisa: que todos nós deveríamos viver preocupados em responder daqui a 20 anos uma pergunta feita por um filho: papai, o que é que você fez naqueles dias? Daqui a 20 anos vão estudar esse tempo e vão perguntar para você e para mim: você teve peito para confrontar a sua instituição? O seu amor pela instituição se tornou maior do que o amor pelo reino de Deus, pela glória de Cristo? Se nós não conhecermos essa doutrina, que Deus governa o universo soberanamente, que é um rei que reina, e que declara pela boca do seu filho, na sua palavra, que os cabelos da nossa cabeça estão contados, me perdoem dizer, nós vamos sujar as calças na menor reação dos nossos adversários. É vergonhoso. É vergonhoso. Dizer que nós cremos no que cremos, e quando essa fé pede de nós firmeza de propósito, nos colocarmos do lado do amor contra a barbárie, nós nos silenciamos, porque falar seria muito custoso. Eu me lembro, não me recordo qual o nome do imperador, mas o grande bispo Ambrósio, que batizou Agostinho, Ambrósio que enxugou as lágrimas de Santa Mônica, mãe de Agostinho, quando Agostinho ainda não era crente, não havia se convertido à fé cristã, e preocupada com o destino eterno do seu filho, procurou o bispo Ambrósio em busca de consolação. Ao que o Ambrósio disse para Santa Mônica: Mônica,
Deus não haverá que pereça, não permitirá que pereça um filho de tantas lágrimas. E Mônica saiu dali confortada para testemunhar a conversão do seu filho querido. Mas a história conta de um imperador que um dia decidiu participar na ceia da igreja do bispo Ambrósio. Um general, um homem armado, que havia matado muita gente injustamente. É interessante que entre aquela multidão, a Bíblia diz que muitos creram nele, o que não significa dizer que muitos se converteram. Porque olha o que a Bíblia diz: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? É interessante que a conversão começa por aí. A conversão, ela tem início quando você vê excelência em Cristo. Quando você percebe Cristo como o mais desejável, o mais amável. Quando você é levado a dizer: ninguém jamais falou como esse homem. E o que pode incluir esta declaração? Ninguém operou os sinais que Cristo operou. Mas os demônios sabem disso também. Os demônios foram testemunhas desses milagres, nem por isso se converteram. Então, embora a conversão passe por uma declaração como essa, de você olhar para Cristo e dizer: eu sigo porque não conheço ninguém mais amável. Jamais me deparei com manifestação mais evidente, mais clara, iniludível da verdade. Nunca na minha vida me deparei com uma biografia como essa. Ninguém jamais operou esses sinais. Mas a conversão é consumada quando o pecador cai diante de Cristo e declara: Senhor meu e Deus meu. Ou até mesmo quando na sua hora derradeira, com uma compreensão teológica ainda defeituosa, é habilitado a dizer: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Não adianta ver Cristo como um espírito de luz, como o homem mais reto que passou por esse planeta, como um grande operador de milagres, como ninguém jamais o fez. Cristo tem que ser visto por nós como Filho de Deus, como da descendência de Davi, como Cordeiro que tira o pecado do mundo, como nosso Redentor. E talvez isso tenha faltado, certamente isso faltou a muitos, não posso dizer, ninguém pode garantir que a todos, mas muitos destes que disseram ter crido em Cristo, 6 meses depois pediram para que Barrabás fosse solto e Cristo crucificado. Verso 32. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, o que o texto está dizendo? Que as pessoas tinham que falar baixo, porque elas tinham medo da polícia e dos sacerdotes. Por isso que o texto diz: os fariseus, ouvindo a multidão murmurar, era um murmúrio, era um cochichando no ouvido do outro. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. É incrível como que nós vemos aqui a manifestação, impressionante isso, do amor dos piratas. Você olha para um grupo de piratas e você vê eles se relacionando entre si com um grande nível de lealdade, unidos, até revelando compaixão um pelo outro.
com exceção do fato de que todos eles estão unidos em torno do mal. Aqui nós vemos os fariseus com os sacerdotes. Notem, isso aqui é um dado da história. A comunidade dos sacerdotes era composta majoritariamente pela seita dos saduceus, que odiava a seita dos fariseus. Só que eles conseguiram se unir em torno da pauta sugerida pelo diabo, de matar Jesus Cristo. Impressionante como que os seres humanos funcionam dessa maneira. Como que pessoas então conseguem se unir nessas horas, quer dizer, se unir para a prática do mal, e nessas horas nós nos enganamos, porque ficamos tão impressionados com manifestações de fidelidade, de lealdade, de coragem nessas ações criminosas, que somos até mesmo levados a ficar do lado do opositor. Uma coisa que me chamou a atenção ontem, nesse documentário do José Padilha, Mecanismo, foi ver o quanto alguns dos maiores bandidos do Brasil, moradores da Barra da Tijuca, grandes executivos da Petrobras, eram muito amados pelos seus filhos e pelos seus cônjuges. Porque ninguém é tão mau quanto poderia ser, nem tão bom quanto deveria ser. O que falta a esses homens é simetria de caráter. Eles são bons pais, são bons maridos. Agora, pouco se importam com o estado das nossas crianças. Não sofrem de nenhum remorso de desviarem dinheiro do povo a fim de ampliarem suas casas, construírem uma capela na sua fazenda, que muitos ajudam a lidarem com seus dramas de consciência, e ajudarem o orfanato. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhe Jesus: ainda por um pouco de tempo eu estou convosco. Vocês têm comigo mais 6 meses de convívio. Restam 6 meses da minha presença aqui na terra. E depois eu irei para junto daquele que me enviou. Daqui a 6 meses vocês vão me torturar. Vocês vão me botar no madeiro e me matar. Não terão mais acesso a mim. E quando este dia chegar, não sem antes ter vencido a morte e ter sido assunto aos céus, eu irei para a presença daquele que me enviou. Esse aqui é o fundamento de toda a ética cristã. Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre para enriquecer a muitos. Dessa maneira nós somos chamados para relativizar esta vida por conta do reino dos céus. Verso 34. Não conheço maior maldição na Bíblia do que essa. Haveis de procurar-me e não me achareis. Muito provavelmente o Senhor Jesus estava falando aqui sobre o que aconteceria cerca de 70 anos depois, quando as tropas do general Tito entraram em Jerusalém e literalmente não deixaram pedra sobre pedra. Diz que foi um cerco tão impiedoso que as mães comiam os seus próprios bebês, seus próprios filhos. Tamanha desgraça que assolou a terra. E talvez naqueles dias muitos tenham se lembrado das palavras de Cristo. Haveis de procurar-me e não me achareis. Olha, eu tenho um acordo com vocês de muito tempo. Que se o texto do domingo for duro, eu não vou tentar suavizá-lo. Se o texto trouxer grande, especial consolação, vou procurar
estimulá-los a, juntamente comigo, conhecer o amor de Deus nas suas promessas. Mas eu ouço uma declaração como essa, eu sou forçado a apresentar uma declaração um pouco dura, muito encontrada na pregação do passado, quando os pregadores subiam ao púlpito mais focados em glorificar a Deus do que agradar os homens. Porque o que o Senhor Jesus está dizendo? A vez de procurar-me e não me achareis. Não conte com conversão no dia de sua morte. Converta-se hoje, porque a conversão não está em seu poder. Você não tem a capacidade de se arrepender, isso é obra do Espírito Santo. Então não espere adiar esse encontro, porque pode ser que você deseje se livrar do inferno e não tenha um encontro com Cristo. Me perdoe falar nesses termos, mas qual é a interpretação que eu posso fazer desse versículo? A vez de procurar-me e não me achareis. Vocês estão desperdiçando a oferta da salvação. O tempo da salvação se chama hoje, e haverá de acontecer de vocês me procurarem e não me acharem. Agora, o pior de tudo é a parte B do verso 34. E também aonde eu estou, vós não podeis ir. Eu irei para um reino ao qual vocês não terão eternamente acesso. Vocês se privarão eternamente da redenção. É o que o Senhor Jesus está falando, repito, para homens que tinham uma Bíblia aberta em suas mãos. Ele não está aqui se dirigindo a pagãos. Ele está se dirigindo aqui a pessoas profundamente religiosas, algumas das quais dedicadas full time à tarefa de ensinar teologia, que administravam o culto no templo. Estamos caminhando para o final da exposição bíblica. Verso 35. Disseram, pois, os judeus uns aos outros. E aqui, um conversando com o outro. Muito provavelmente, uma conversa entre teólogos. Para onde irá este que nós não possamos achar? Quer dizer, em vez de perguntarem isso para Cristo, eles tratam do problema entre si. E aqui fica uma grande lição. Ninguém consegue elaborar teologia sem vida de oração. Teologia é algo que se faz de joelhos na presença de Cristo, e não um conversando com o outro, dentro de um gueto, julgando-se todos detentores do monopólio da verdade, fazendo teologia mais para impressionar a academia, do que para edificar o povo e glorificar a Deus. Então aqui está o texto dizendo, para onde irá este que não possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? A dúvida era a seguinte, o que ele está querendo dizer com isso? Será que ele está falando que assim que terminar a festa dos tabernáculos, ele haverá de se dirigir para os gregos? Que ele vai pregar nas sinagogas, nas cidades nas quais hebreus da dispersão moram, e em cujas sinagogas a lei é ensinada e Deus é adorado? Será que ele vai para lá levar sua mensagem para essa gente? Será que ele está dizendo que vai pregar o evangelho para os pagãos, a sua mensagem, para aqueles que não fazem parte do povo de Israel? Último versículo, verso 36. Que significa de fato o que ele diz? A vez de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Se você tem uma questão como essa na vida, você tem que fazer da busca por essa resposta a maior obsessão da sua existência. Não era coisa para um falar com o outro, era coisa para eles se agarrarem a Cristo, caírem aos pés de Cristo, implorando o entendimento. O que tu queres dizer com isso? Para onde tu vais? Que lugar é esse para onde nós não podemos ir? Contudo, o pecado os havia cegado. O Messias havia pulado da Bíblia
e se manifestado, ou para se manifestar no tempo e no espaço, e aqueles homens com a Bíblia aberta nas mãos não conseguiram identificar a presença do próprio Cristo. Irmãos queridos, e aqui então nós terminamos essa exposição. A partir do domingo que vem, nós vamos entrar num outro tema. Talvez para muitos, muito mais digerível, mais encantador, mais comovente. No domingo que vem eu quero falar sobre o batismo com o Espírito Santo e as múltiplas operações do Espírito que veio para saciar a nossa sede. Agora, nesses 2 ou 3 domingos que examinamos o capítulo 7, nós nos deparamos com um Cristo extraordinário. Um Cristo que nos serve de exemplo, de compromisso com a vontade do Pai, de coragem, de ousadia, de amor pela verdade. Nós nos deparamos também com todo o horror da religião, uma religião que se arma, uma religião que mata a sua razão de ser, uma religião que abafa a voz da verdade. Também vimos nesses últimos dias a importância de estarmos do lado de dentro, de passarmos por uma obra de regeneração, a fim de contemplarmos a beleza do Pai na face de Cristo. Vimos nesses últimos dias, meus amados irmãos, a importância de ficarmos do lado da verdade, ainda que isso nos seja custoso, de julgarmos não pela aparência, mas de acordo com a reta justiça. E nos deparamos, portanto, aqui com Cristo, que veio nos salvar da religião. Infelizmente, essas paredes não nos protegem do mundo. O mundo é algo que pervade a todas as instituições e que está presente aqui no nosso meio. E o mundo é tão hostil ao Evangelho, uma hostilidade que nasce no inferno, que é capaz até mesmo de fazer com que pessoas que frequentam este lugar sejam tão mundanas quanto as que estão do lado de fora da instituição religiosa, exceto pelo fato de no domingo terem uma programação diferente no período da manhã. Que Deus nos ajude a olhar para uma passagem como essa e correr para Cristo e dizer: Senhor, salva-me da religião. Quando eu olho para esses fariseus, para esses sacerdotes, saduceus, Senhor, não permita que eu seja essa figura. Eu não nasci para isso, eu não quero ser isso. Que Deus o abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã, e que em nome de Jesus, se nos sentimos golpeados nesses dias, por um padrão de santidade tão elevado, por uma fé tão perturbadora, que nós nos lembremos que uma passagem como essa foi registrada na Bíblia para aumentar a nossa dependência de Cristo. E se o seu sentimento hoje é de humilhação, se o seu desejo hoje é o de mudar de vida, você não haverá de encarar o leão da tribo de Judá, mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele vai ser doce para com você, e ele vai abraçá-lo, e vai perdoar os seus pecados, e vai salvá-lo do mundo, vai salvá-lo da religião, vai salvá-lo da igreja presbiteriana, vai salvá-lo até mesmo do muito que sai da boca do pastor dessa igreja, e que muito provavelmente não sai da boca de Deus, porque todos nós, pregadores, somos instrumentos humanos da verdade divina. Mas com a Bíblia aberta, com o coração quebrantado, suspeitando de si mesmo, confiando na graça divina, imitando o exemplo de Cristo, todos nós podemos viver uma vida rica, uma vida bem-aventurada, em nome de Jesus. Nada foi dito para fazer com que desistamos de nós mesmos. O objetivo de Cristo é que uma igreja como essa, após 2 ou 3 domingos sucessivos de contato com passagens tão perturbadoras das Sagradas Escrituras, que essa igreja se volte para o seu Deus, que esse Deus que está aqui,
e que se permitiu. Ele está entre nós nessa manhã, não há mínima dúvida que Ele está aqui entre nós, e nesse exato momento, sondando o seu coração, Ele sabe o que o capítulo 7 do Evangelho de João causou na sua vida, e que se o seu sentimento é um sentimento de anelo por mudança de vida, é um coração quebrantado e contrito, não duvide jamais desse amor. Agora procure-o hoje, agarre-se a Ele, porque aqui está a advertência solene feita pelo próprio Cristo, de pessoas que vão querer encontrá-lo, mas não encontrarão, porque não o buscarão como os regenerados o buscam. Será uma busca, mas sem verdadeiro arrependimento. A busca dos que não querem arcar com as consequências dos seus pecados, mas que também não querem conversão. E o tempo da conversão se chama hoje. Hoje é o momento da reconciliação com Deus. E nesses dias de tanta insegurança, de tantas lutas, de tantas dificuldades, nesses dias em que você tem que andar por áreas conflagradas, nós temos aqui nessa manhã um policial em exercício. Que profissão difícil de ser exercida. Temos 2 policiais aqui, em breve nós vamos receber alguns que virão aqui dar testemunho. Aliás, temos 3 policiais, temos uma major, temos policiais que atuam na ponta e lidando com todo esse drama. Meus amados irmãos, contudo, aqui está a palavra de Deus dizendo para você e para mim que Deus governa o planeta soberanamente e que Ele decretou a hora da nossa partida. Os cabelos da nossa cabeça estão contados, portanto que nós estejamos andando, dirigindo o nosso carro, entrando e saindo, trabalhando, fazendo a obra de Deus, sabedores do fato que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que os temem e os livra. Somos de Deus, somos ovelhas do seu rebanho, e no vale da sombra da morte não temeremos mal nenhum, porque o nosso Deus está conosco e não haverá de nos desamparar. A certeza que nós temos, meus amados irmãos, é o que nos aguarda, é no mínimo melhor, porque certamente bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, e habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia! A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos vivendo dias de grande escuridão na nossa nação. Não sabemos o que virá, Senhor. Alguns falam até de conflito civil. Tão acirrada está a disputa política, a busca por cargos, o desejo por sexo, dinheiro e poder, que a tudo corrompe, a tudo engessa, a tudo cristaliza, a tudo deforma. Porque se o mecanismo existe na sociedade, é porque nós já estamos vendidos às trevas, Senhor. Pois como diz a tua palavra, em pecado fomos concebidos pelas nossas mães. Senhor, Deus de toda graça, nesses dias nós pedimos a Ti que sejamos a voz da sobriedade no país, que o Senhor nos conceda graça para fazermos ponte entre os seres humanos, que sejamos a voz da concórdia, do bom senso, e capazes de lançar um olhar desapaixonado sobre o atual momento que o país está atravessando. Nós rogamos a Ti esse compromisso com a verdade, Senhor, essa disposição em ficar do lado da verdade, ainda que isso nos seja custoso. Nós rogamos a Ti, Senhor, que possamos olhar para Cristo e perceber evidência que Ele foi enviado pelo Pai, que Ele é o Deus que se fez homem, que Ele é a expressão exata do seu ser. Deus amado, Deus querido,
nós queremos também rogar a Ti nessa manhã que o Senhor nos livre dessa dupla maldição. Senhor, não conseguimos conceber desgraça maior do que essa. E vão me procurar e não me encontrarão. E para onde eu irei, não poderão ir. Senhor amado, que Tu encontres nesta manhã uma igreja de homens e mulheres verdadeiramente convertidos, Senhor, lavados pelo sangue de Jesus. Senhor amado, que não adiemos este encontro, que não banalizemos, não trivializemos o sagrado, Senhor. Ó Deus, que nesses dias o Senhor também nos dê intrepidez, Senhor, em nome de Jesus, associada a muita sabedoria e bom senso, para enfrentarmos o mal tão presente e disseminado no nosso país, para não dizer na cultura brasileira. Se entrou alguém aqui nessa manhã que ainda não se converteu, Senhor, opera a obra de conversão, de novo nascimento. Se há alguém aqui que há muito tempo frequenta a igreja que ainda não se converteu, que hoje seja dia de regeneração. Ah, Senhor, dia de retorno para a casa do Pai, Senhor. Deus querido, Deus amado, mantenha a nossa querida igreja, chamada Igreja Presbiteriana da Barra, que essa igreja seja um luzeiro no Rio de Janeiro, Senhor. Senhor, do ponto de vista do que ela fala para a sociedade, do ponto de vista da sua ação nas ruas, do ponto de vista das suas relações interpessoais, do ponto de vista, Senhor amado, do trabalho desempenhado por cada membro da igreja, Senhor amado, na sua esfera de atividade profissional. Senhor amado, nós rogamos a Ti que o escândalo, que a corrupção, a morte, a mentira, Senhor, não venham através de nós, e que os nossos corpos não sejam usados pelas trevas para disseminar o mal, Senhor. Ó Deus, que Tu te agrades desta igreja, que Tu possas olhar para a nossa querida igreja, Senhor, e dizer que não encontra na terra povo mais santo, mais comprometido com a Tua graça, com a Tua verdade, com a Tua justiça, povo mais amável, povo mais apaixonado por Ti, povo mais intrépido, mais lúcido, mais manso, Senhor, ó Deus amado, em cuja vida a beleza de Cristo mais se manifesta. Nós pedimos assim, Senhor, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, amém.